Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente mergulha num tema histórico pesado e complexo, a escravidão. Geralmente se fala muito do tráfico transatlântico, né? Mas tem outro capítulo enorme que durou séculos e que às vezes fica meio na sombra, o comércio de escravizados feito por nações árabo-muçulmanas. E a nossa análise hoje vai focar nos argumentos e nas informações de uma investigação histórica específica, chamada o genocídio ocultado. É bom deixar claro, diferente do nosso formato normal que compara várias fontes, hoje a missão é exclusivamente entender a perspectiva deste material aqui. Exato. A ideia é compreender, através do que essa investigação traz, as origens, a dimensão, sabe, as características que ela aponta como singulares desse tráfico. O estudo que a gente tem aqui argumenta que essa prática durou, 13 séculos, usando rotas pelo Saara e também pela costa oriental da África. E detalha métodos, assim, de extrema violência, inclusive a castração sistemática, que é um ponto forte no argumento, e defende que houve um impacto devastador nas populações da África subsaariana. Segundo a fonte, esse tráfico veio antes do europeu e foi único na duração e, em certos pontos, na brutalidade mesmo. Entendi. Então vamos tentar desvendar essa narrativa, né? Que o próprio estudo diz que foi muitas vezes silenciada. Para começar, como essa pesquisa específica diz que tudo começou? Qual o ponto de partida? Olha, o ponto inicial que essa investigação destaca é um acordo bem específico, o BACT. Isso lá em 652 depois de Cristo. Segundo o estudo, esse pacto foi imposto pelo general árabe Abdallah Ben Said aos núbios, lá do Sudão, principalmente na região de Darfur. E a base do acordo era uma exigência anual, entregar 360 escravizados, homens, mulheres, escolhidos entre os melhores, sem defeitos e que não fossem nem velhos nem crianças pequenas. E tem um detalhe que o documento menciona como crucial. Os núbios não podiam abrigar escravos que fugissem de senhores muçulmanos. Era proibido. E essa questão da duração é, assim, um pilar central no argumento do trabalho, né? São 13 séculos. 13. É um contraste muito forte com os 4 séculos do tráfico transatlântico. A pesquisa realmente bate nessa tecla que milhões de africanos levados por essas rotas simplesmente desapareceram da história. Um resultado direto do tratamento desumano e, de forma bem específica, segundo o estudo, da castração em massa. Isso teria impedido, a formação de grandes comunidades descendentes no mundo árabe-muçulmano, diferente do que aconteceu nas Américas. É interessante que a própria investigação busca contextualizar um pouco. Reconhece que a escravidão, infelizmente, existiu em muitas civilizações, né? Gregos, romanos, persas, chineses, e até em sociedades africanas antes dessa influência árabe. A escravidão como, no fundo, a negação da liberdade da pessoa, de dispor de si mesma. Sim, essa ressalva é feita. Mas o argumento principal desta pesquisa é que a escala, a duração, a intensidade e, muito importante, a base ideológica, o racismo mesmo, direcionado especificamente contra os povos negros, isso tudo deu ao tráfico árabe-muçulmano características que o estudo chama de únicas e inéditas. A investigação até usa a expressão invenção do mundo árabe-muçulmano para descrever como essa prática se voltou contra os negros e argumenta que superou outras formas de escravidão em número de vítimas e nos métodos usados. E tem outro ponto que o material explora bastante. A diferença entre a servidão, que já existia em algumas sociedades africanas, e essa escravidão mercadoria que veio depois com árabes e europeus. Baseando-se na tradição oral, tipo a dos quimbandas, que são os guardiões da história oral, a pesquisa descreve essa servidão anterior como um sistema mais de domesticidade, sabe? Ligado à agricultura, à caça, à guerra, diferente de transformar a pessoa em mercadoria pura e simples. E como era essa servidão africana, segundo a investigação descreve? Fala que a terra não era bem propriedade privada, como a gente entende. A riqueza vinha mais do controle sobre pessoas, cativos, mulheres. O sistema social era muitas vezes cooperativo.
E as razões para alguém virar cativo eram várias: dívida, fome, crimes como feitiçaria ou ser pego em guerra. Mas existia a possibilidade de reintegração social, e tinha hierarquias, claro. O texto cita o exemplo do Senegal antigo, com nobres, a maioria livre, os guers e as castas de artesãos, os nhênios. E de acordo com esse estudo, os cativos nesse sistema africano tinham certos direitos, veja bem. Podiam casar, podiam ter bens que passavam para os filhos. As mulheres cativas, apesar de trabalharem como os homens, podiam virar cativas de casa, o que significava que não podiam ser vendidas, sabe? Tinham uma certa proteção. E filhos de senhores com mulheres cativas, segundo a pesquisa, tinham direitos de herança parecidos com os dos filhos de mulheres livres. Claro, isso não quer dizer que era um paraíso, né? A investigação também cita exemplos de crueldade, como os do rei Ntesa, mas insiste que era algo fundamentalmente diferente da escravidão comercial que veio depois. E o ponto central que essa pesquisa defende é que os traficantes, tanto árabes quanto europeus depois, não simplesmente pegaram carona num sistema de comércio de escravos em larga escala que já existisse. Argumenta-se que essa logística de exportação massiva não existia antes dos árabes chegarem. O comércio externo era mais focado em outras coisas, tipo ouro. Os árabes teriam, então, explorado e pervertido esse sistema de servidão interna que já existia. E, nas palavras da investigação, movidos por desprezo aos povos negros. O estudo até menciona que a administração colonial francesa percebeu essa diferença e usava termos distintos, como cativos e servidão, não chamava tudo de escravo igual. Interessante essa distinção. E a religião? Como o Islã entra nessa história, segundo a análise que a gente está vendo? A investigação afirma que o Islã foi usado como um pretexto religioso para justificar a violência. Tem até uma citação forte de um observador da época, Edouard Guillaumet, que desgraça para a África o dia em que os árabes puseram os pés no interior. Com eles vieram a sua religião e o seu desprezo pelos negros. É o que ele disse, segundo a fonte. É um ponto bem complexo e a própria investigação reconhece que tem nuances. O Islã surgiu num mundo onde a escravidão já era uma realidade, né? Em todo lugar. O estudo argumenta que a religião herdou e, de certa forma, validou a prática, embora também tivesse recomendações de tratar bem os escravizados. São citadas interpretações tipo a de Ahmed al-Ansharisi, que viam a escravidão como resultado da impiedade, da falta de fé, e que mesmo se a pessoa se convertesse, não significava liberdade automática. Por outro lado, o estudo menciona que a lei islâmica inicial não faria uma distinção racial explícita e rejeitaria a ideia de que alguns povos nasceram para ser escravos. É uma tensão interna aí. A pesquisa também detalha como o conceito de jihad, a guerra santa, teria sido usado para justificar as razias, né? Aqueles ataques e saques, contra populações chamadas de maus muçulmanos ou pagãs, mas que muitas vezes, segundo o estudo, tinham motivações bem econômicas por trás. Cita exemplos como os almorávidas em Gana, a seita dos tubenas no Senegal. A investigação até lista algumas referências do Alcorão que, na interpretação apresentada ali, poderiam ser vistas como que permitindo ou até encorajando ter escravas. E é curioso ver a ambiguidade das conversões que o material menciona. Figuras históricas como Sundiata Keita, o imperador do Mali, ele era considerado muçulmano, mas mantinha rituais tradicionais, e isso gerava desprezo de alguns cronistas árabes, como Ibn Jobair, que achavam aquilo pouco islâmico. Mas o Islã, como a pesquisa também faz questão de mostrar, também inspirou resistência. A gente vê isso nos malês, lá na Bahia, e no Sheikh Ahmadou Bamba, no Senegal, com a resistência pacífica dele. Falando em desprezo, a investigação também traça uma evolução na questão racial, na desumanização. Diz que no começo havia um certo respeito dos árabes pelos etíopes, mas que conforme o tráfico cresceu, o preconceito aumentou. O termo Bilad a-Sudã, país dos negros, se tornou comum, e surgiram termos pejorativos, como Agribat ala-árabe, corvos árabes, para poetas mestiços. Havia discriminação clara contra filhos de mães africanas. O estudo cita um poema de Suhayon que expressa essa dor. Se minha pele fosse rosada, as mulheres me amariam.
Algo assim. Sim, e os estereótipos que os árabes criaram sobre os negros, segundo essa pesquisa descreve, são assustadoramente parecidos com os que os europeus usaram depois. Vistos como inferiores, quase sub-humanos, focados só em comer, dançar, procriar, instintos básicos, né? Tem a história de um califa que ficou ofendido a receber um escravo negro de presente. A sátira do poeta Al-Mutanabi contra o Kafur, um eunuco negro que governou o Egito, é outro exemplo que o estudo traz. O argumento da pesquisa é que essa desumanização levou a uma espécie de segregação racial no mundo árabe muito antes do apartheid que a gente conhece na África do Sul. Negros, mesmo que fossem muçulmanos convertidos, eram tratados como inferiores. É fascinante e, ao mesmo tempo, terrível. E como essa operação toda funcionava na prática? Quais eram as rotas, os métodos que essa investigação descreve? Basicamente, o material fala de duas grandes correntes, duas artérias desse tráfico. Uma por terra, cruzando o deserto do Saara, a famosa Rota Transsaariana, e a outra pelo mar, saindo da costa leste da África, pelo Mar Vermelho e Oceano Índico. Os destinos principais eram o Império Otomano, Turquia, Egito, Pérsia, Arábia e o Maghreb ali no norte da África. E as condições dessas viagens? Cruzar o Saara a pé? Nossa, imagino que deva ser algo... Descrevem instrumentos de tortura, tipo forquilhas de madeira no pescoço, coleiras de ferro para prender as pessoas juntas, fome, sede, o calor escaldante do dia, o frio congelante da noite, doenças. Tudo isso matava muita gente, a mortalidade era altíssima. A investigação cita viajantes europeus como Nat Degal, Rolf, que descreveram essas rotas como sendo literalmente marcadas por esqueletos, por ossadas humanas. E os métodos para capturar as pessoas iam desde as razias, que eram ataques muito violentos, guerras mesmo para capturar gente, até sequestros. Tem um relato de crianças sendo atraídas com tâmaras por traficantes e também, claro, o uso de alguns líderes locais como colaboradores, como intermediários nesse processo. E existiam centros específicos para esse comércio, lugares conhecidos por isso? Sim, a investigação menciona vários. O Gigi, por exemplo, lá perto do Lago Tangânica, é descrito como um centro importante para organizar as razias. Zanzibar virou um mercado gigantesco de exportação, principalmente para o Golfo Pérsico. Khartoum, no Sudão, foi fundada por Mehmet Ali, do Egito, com o propósito específico de ser um entreposto de escravos, e mercados públicos mesmo, como o Souk al-Barka, em Tunis, onde as pessoas eram vendidas abertamente. Agora a gente chega num ponto que essa investigação destaca como sendo particularmente definidor e horripilante: a castração. O estudo argumenta que essa mutilação generalizada de meninos africanos foi uma característica central e devastadora desse tráfico específico. Por quê? Qual é a lógica disso, segundo a fonte? A pesquisa aponta basicamente duas razões principais. Primeiro, para suprir uma demanda enorme por eunucos, especialmente para servir como guardas de haréns, né? Aquela figura comum em muitas cortes orientais. E segundo, para aumentar o valor comercial do produto, como eles viam. Meninos castrados valiam mais dinheiro no mercado. Era uma lógica econômica brutal. A descrição da operação em si no material é breve, mas foca na amputação total dos órgãos genitais e na taxa de mortalidade altíssima. Estima-se que morriam muito mais meninos do que os que sobreviviam à operação. Era extremamente perigoso. O estudo contextualiza também que eunucos não foram uma invenção árabe-muçulmana. Existiam em várias culturas antigas e na época também. Inicialmente, o mundo islâmico conseguia eunucos principalmente de povos eslavos, na Europa Oriental. Mas quando essa fonte branca, digamos assim, diminuiu, a pressão e a demanda se voltaram massivamente para a África. A pesquisa chega a afirmar algo muito forte: que filhos homens de senhores árabes com suas concubinas africanas eram frequentemente castrados ou até mortos, para evitar problemas de herança ou de status social. Isso reforça a dimensão racial específica dessa prática contra africanos, segundo o estudo. E os efeitos físicos nos sobreviventes também são detalhados.
variando se a castração era feita antes ou depois da puberdade. É realmente difícil processar a escala e a natureza dessa violência toda que o estudo descreve. Mas no meio disso tudo, de tanto horror, houve resistência. A investigação fala sobre isso. Sim, a investigação faz questão de ressaltar que houve resistência. Menciona a luta inicial dos núbios, lá no começo, contra a imposição do Bakhti. Destaca a grande revolta dos Anji, no atual Iraque, no século IX. Foram escravizados africanos que se levantaram, criaram um estado próprio por 14 anos, cunharam moeda, desafiaram o califado, uma revolta enorme. Fala também da oposição de líderes como Shaka Zulu, na África Austral, e da luta de povos como os Maçais e os Galas contra os traficantes árabes na África Oriental. E inclui também formas de resistência cultural e espiritual, como a Revolta dos Malês na Bahia, em 1835, que tinha uma forte inspiração islâmica, e a resistência pacífica do Sheikh Ahmadou Bamba, no Senegal, contra o colonialismo, que também se opunha à desumanização da escravidão. Tem alguma história específica de resistência que o material destaca mais? Tem uma que é particularmente marcante, sim. A das mulheres de Waalo, no Senegal, em 1819. Segundo o relato que está na investigação, quando elas souberam que traficantes mouros estavam chegando, essas mulheres se vestiram de homens, lutaram bravamente e causaram muitas baixas nos invasores. Mas, vendo que, no fim, seriam dominadas e escravizadas, elas tomaram uma decisão extrema. Lideradas por uma mulher chamada Embarka Jah, que teria dito algo como "devemos morrer livres, não viver como escravas", elas se trancaram na cabana principal da aldeia e atearam fogo. Um suicídio coletivo. Dizem que só uma sobreviveu porque desmaiou do lado de fora, e ela contou a história. É um testemunho muito poderoso dessa recusa absoluta à escravização. Que história. Incrível e trágica ao mesmo tempo. A investigação também menciona um ponto delicado, a participação de alguns africanos nesse tráfico. Sim, o estudo aborda isso. Fala da cumplicidade de certos líderes locais, que são descritos como régulos, monarcas despóticos, intermediários, gente que trocava prisioneiros de guerra ou às vezes até gente das suas próprias comunidades por mercadorias. Mercadorias europeias ou árabes, como armas, cavalos, tecidos, aqueles búzios, os caurins que serviam como moeda. Mas como a pesquisa coloca essa questão da responsabilidade? De forma bem clara, na verdade, a responsabilidade, segundo o estudo, é desses indivíduos específicos, não dos povos africanos como um todo. Usa até uma analogia, a da traição de Judas, dizendo que a culpa de alguns colaboradores não pode ser jogada nas costas de toda uma população ou de um continente inteiro. É uma distinção que a investigação faz questão de frisar. Entendi. E o fim desse tráfico? Um tráfico que durou 13 séculos. Como ele acabou, na visão desta investigação específica? Argumento que o material apresenta é que a colonização europeia, apesar de todos os males que ela mesma trouxe, com seus próprios sistemas de exploração e violência, foi o fator decisivo para acabar com as estruturas do tráfico negreiro árabo-muçulmano em larga escala. Cita a supressão forçada em lugares como Tunísia e Argélia, lá por meados do século XIX, a criação das aldeias de liberdade pelos franceses na África Ocidental para acolher escravos fugitivos e as campanhas militares contra estados escravagistas no Congo e no Sudão. Menciona figuras como Samuel Baker e o general Gordon, que atuaram no Sudão, embora o sucesso e as motivações deles sejam complexos também. É importante notar, porém, que a abolição formal mesmo no papel em muitos países do mundo árabo-muçulmano foi bem tardia. Arábia Saudita só em 1962, Mauritânia oficialmente em 1980, por exemplo. E a investigação alerta que formas de escravidão ou situações muito parecidas continuaram a existir ou ressurgiram em tempos mais recentes. Cita casos na própria Mauritânia e a situação terrível de imigrantes africanos na Líbia hoje. O que nos traz de volta ao conceito central que dá o título para a investigação: o genocídio ocultado. Qual é exatamente a tese principal aí? Porque usa um termo tão forte como genocídio
E por que ocultado? A tese central é que houve, e ainda existe, um silêncio histórico muito grande. Uma falta de reconhecimento sobre a escala, a duração e a brutalidade específica desse tráfico árabo-muçulmano. Especialmente quando a gente compara com o quanto se debate o tráfico transatlântico. A pesquisa fala em silêncio culpado no mundo árabo-muçulmano, citando até o historiador Bernard Lewis, e menciona também uma possível autocensura entre pesquisadores ocidentais ou mesmo afrodescendentes, talvez por receio de criar atritos. Critica especificamente a Conferência da ONU contra o Racismo em Durban em 2001. Na visão do estudo, essa conferência focou muito na culpa ocidental e acabou negligenciando a responsabilidade árabe no tráfico de africanos. Por isso, ocultado. Quanto aos números, a investigação se baseia muito nos estudos de um pesquisador chamado Ralph Austin. As estimativas que ele apresenta são de cerca de 17 milhões de africanos deportados pelas rotas transsaariana e oriental entre os séculos 7 e 20. 17 milhões. E o ponto crucial, esse número não inclui a mortalidade enorme que acontecia durante as capturas e as viagens. O estudo sugere que talvez tenha morrido um número igual ou até maior de pessoas antes de serem deportadas. E a qualificação de genocídio que a investigação usa não se baseia só nos massacres durante as razias, mas muito fortemente na prática sistemática da castração. Isso é visto pelo estudo como uma tentativa deliberada de impedir a continuidade biológica e cultural dos povos africanos no mundo árabe-muçulmano. E explicaria por que não existe uma diáspora negra visível e grande no Oriente Médio e Norte da África, como existe nas Américas. É um argumento bem pesado. Chegamos ao fim desta análise densa e, em muitos momentos, realmente perturbadora, baseada inteiramente nos argumentos da investigação O Genocídio Ocultado. O quadro que emerge desse material é o de um capítulo gigantesco e brutal da história humana, que se estendeu por 13 séculos, mas que, segundo os autores dessa pesquisa, permanece em grande parte na sombra, na obscuridade da memória coletiva. Exatamente. A investigação argumenta que esse véu de silêncio que eles atribuem à negação ou a uma solidariedade religiosa mal interpretada ou mesmo autocensura impede que a gente tenha uma compreensão completa do passado e potencialmente impede também de entender melhor as dinâmicas atuais de racismo e exploração que a gente ainda vê em várias partes do mundo. Fica então a reflexão que este material nos propõe. Quais são as implicações desse suposto silêncio histórico hoje em dia? Como seria uma confrontação mais aberta, mais honesta com todas as facetas da escravização humana, incluindo este capítulo que a investigação destaca como isso poderia talvez impactar as relações entre culturas e a própria luta contra o preconceito e a exploração? Exploração que, como os exemplos de Darfur e Líbia citados no estudo sugerem, ainda pode persistir, mesmo que sob novas formas. É material denso para a gente pensar. Muito obrigado e até a nossa próxima exploração.